Já voltamos com o seu Jornal Anhanguera desta sexta-feira, agora 12h23. Olha, nesta semana, 3 carros pegaram fogo em situações diferentes aqui em Goiás. Deixar a manutenção do veículo em dia pode evitar esse problema em alguns casos. Em Goiânia, um carro foi destruído pelo fogo. Uma pessoa foi encontrada morta dentro do veículo. Em Niquelândia, no norte do estado, um carro que estava estacionado na rua ficou em chamas. O veículo não estava funcionando e o dono chegou a tirar a bateria. Ninguém sabe como o fogo começou. Esses 2 casos devem ser investigados pela Polícia Civil para saber se os incêndios foram criminosos. Mas outras possibilidades também devem ser avaliadas, como a manutenção dos veículos. Para reduzir os riscos, é importante que essa manutenção seja feita pelo menos 2 vezes ao ano. Hoje, o veículo é feito com muitas peças de plástico e a tubulação, que a linha de combustível é feita de plástico, e no passar dos anos ela vai ressecando. E é necessário fazer essa substituição da linha de combustível. Fazendo essa substituição, você evita de ter problemas de vazamento de combustível. Já com a linha velha, ressecada, vaza combustível, cai em algum compartimento elétrico, que tem alguma fuga de corrente, ou no próprio motor que está quente, que de onde vem pegar fogo. Em Jataí, no fim de semana passado, teve outro caso. Um carro pegou fogo depois de bater na traseira de uma carreta. 4 pessoas estavam no carro e conseguiram sair sem ferimentos antes que as chamas destruíssem o veículo. Na pancada, rompidas as tubulações de combustível e cai nos compartimentos que estão quentes do motor e não onde que vem pegar fogo. O motorista precisa estar atento. Se estiver em movimento e perceber, por exemplo, que o veículo está mais quente ou se aparecer algum aviso no painel, é importante parar até que o carro esfrie. E se começar a surgir fumaça, a orientação é ainda mais específica. Imediatamente encoste seu veículo. Se você possui extintor, você pode fazer a utilização desse extintor no princípio de incêndio. Lembrando que o extintor ele não serve para apagar um incêndio já generalizado, um fogo que já tomou o veículo todo, ele não vai conseguir apagar. E entre em contato imediatamente com o Corpo de Bombeiros. Tem que fazer a manutenção, né? Vamos agora para a região do entorno de Brasília, falar ao vivo com o repórter Danilo Moreira, que está na BR-040. Ô Danilo, essa aí é sempre uma rodovia muito movimentada, né? Agora com esse feriado prolongado não deve ser diferente, não. Qual a situação daí agora? Com você, boa tarde. Exatamente, viu, Thiago? A BR-040 ela já é movimentada no dia a dia, né? Muitas pessoas indo em direção a Brasília, pessoas que moram aqui no entorno, então pegam a rodovia aqui para ir até o DF. Mas aí nos dias de feriado, principalmente feriado prolongado, a expectativa é que essa BR ela fique ainda mais cheia, viu, Thiago? Aí tem que ter muito cuidado, que a gente sabe, né? Costuma acontecer muitos acidentes nos feriados prolongados, tem muita gente que sai aí com muita pressa, né? Então esses acidentes costumam acontecer aqui na região. Vou explicar para quem está assistindo agora. Essa aqui é a BR-040. Quem está subindo aqui agora está indo em direção a Minas Gerais, passando aqui por Lusiânia, Cristalina, até Paracatu. Então essa direção Minas Gerais é também para quem está indo para Caldas Novas, viu, Thiago? Porque logo ali na frente pega a GO 010. Por aqui o trânsito já é bem movimentado. Do outro lado ali é para quem está indo em direção ao Distrito Federal, mas também para quem está saindo aqui do entorno, indo em direção aí para Alto Paraíso de Goiás, lá para a região da Chapada dos Veadeiros. E olha só, Thiago, atenção, viu? Eu olhei agora há pouco a previsão do tempo, tem previsão de chuva aqui para a região do entorno, aqui para Lusiânia, Valparaíso de Goiás. Então a Polícia Rodoviária Federal pede ainda mais atenção, porque essas primeiras chuvas, elas servem para lavar o asfalto, né? Muito tempo sem chover, tem muito óleo na pista, então o carro acaba deslizando aí e os acidentes podem acontecer também. A expectativa da PRF é de trânsito cheio. A gente sabe, né? Muitas pessoas aí já vacinaram com as 2 doses da vacina contra a Covid-19. Então aproveita essa oportunidade, já começa a voltar aquela rotina, todo mundo viajando, todo mundo aproveitando aí esse feriado prolongado para descansar um pouco com a família. Então muita atenção e segundo a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito deve ficar mais movimentado aqui no finalzinho da tarde e no início da noite, viu, Thiago? Eu confesso para você que eu já queria estar pegando o carro e indo viajar também, mas felizmente também vou estar aqui trabalhando, não vou viajar, vou estar aqui de plantão trabalhando e levando as informações. Viu, Thiago? Com você.
Tá certo, então, Danilo. Inclusive, a gente tem uma reportagem preparada aí sobre o que você está dizendo aí. Quero agradecer a sua participação. Você vai trabalhar. É que semana que vem tem feriado prolongado, os meninos estão falando aí. Você está pensando em bater perna? Olha só, se você estiver pensando, tem autorização, precisa de autorização para você viajar. Se for viajar com criança, dependendo do caso, é necessário ter a autorização do pai, do responsável. Agora, esse assunto eu falo com a Murielle, é isso, na verdade? Tá bom, então. Então vamos agora ao vivo com a Murielle Silva, que está em Rio Verde, para contar sobre essa autorização com a viagem. É com você, Muri, boa tarde. Oi, Tiago, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente. Se você vai viajar então, se vai viajar com criança, fique ligado que esse recado é muito importante. Em que caso é necessária a autorização? Quando a criança de 0 até 12 anos incompletos não for viajar com os pais ou com parentes de até 3º grau. Ou seja, se essa criança for viajar com os avós, com os tios, com os irmãos, ela não precisa de autorização, entendido? É só se for com uma pessoa diferente de um parente de até 3º grau. Agora, nos casos em que é necessária a autorização, como que a gente faz? É só você ir no cartório de registro civil, lá vai ter um formulário para você preencher. Você preenche com todas as informações pedidas, vai reconhecer firma, tudo certinho. E aí a criança vai estar autorizada a viajar. Se a criança tiver mais de 12 anos, de 12 até 17, não precisa de autorização também. É só viajar com um documento, né, com foto. E aí não tem problema nenhum. Agora, a gente precisa ficar muito atento porque muitas pessoas não se organizam e aí na hora de fazer a viagem tem aquela dor de cabeça, aquele transtorno todo, né? Não compensa. A gente tem que se organizar direitinho, com antecedência, para não ter dor de cabeça durante a viagem. A gente conversou com a presidente do Conselho Tutelar aqui de Rio Verde, com a Ludmila Martins, e ela vai trazer esses detalhes. Vamos acompanhar. É interessante ressaltar que a pessoa precisa programar a viagem. Muitas das vezes não programa, embarca ou mesmo de carro, né? Porque a maioria das vezes viaja de carro e acha que não vai dar nada. Aí no meio do caminho para e aí é o problema. Aí não tem autorização e aí é burocrático, né? Porque aí a pessoa vai ficar no meio da estrada, porque não vai autorizar imediatamente. Então precisa sair de casa já com toda a documentação. É isso mesmo, já saí com tudo certinho para não ter problema. E aí só para a gente esclarecer, quando você for no cartório de registro civil para preencher o seu formulário, ali você vai poder determinar por quanto tempo esse documento é válido, quanto tempo você vai precisar ficar fora com essa criança. Nesse documento você vai preencher essa informação. E além do cartório de registro civil, o documento pode ser encontrado também no Conselho Tutelar aí da sua cidade. Eu volto com você, Tiago. Informações importantes então, né, Muri? Obrigado por sua participação. Até mais. Vai trabalhar ou nada? Vai descansar esse fim de semana? Esse fim de semana eu tô toda bonita, vou descansar, vou lá para minha terrinha, para Acreúna, vou ficar lá com a minha família. Entendi. Inclusive o Valdenil, nosso chefe lá de Jataí, dá um apelido para você. Qual que é, Muri? É Miss Acreúna, é isso? Assim, o nome é um pouquinho pejorativo, eu não sei se eu posso falar, mas eu vou dizer a verdade. Ele fala Miss Buracreúna. Não vou dizer nem por quê. Pessoal de Acreúna fica ofendendo a minha cidade, Tiago. Eu não acho isso legal, não, viu? Isso é porque ela é de Arantina, vizinha de Acreúna, tem uma disputazinha, sabe? Por isso que ele fica falando essas coisas. Tá entendido agora então, Muri. Entendido, bom descanso pra você. Beijo, até mais. Alegria no J1, a vovó Clércia mandou foto da neta Emily, que completou 10 anos no último dia 7, e ela está em Mineiros curtindo a família, bom demais. De ouvidor, esses são a Tessália e o Carlos Neto passeando e curtindo a família certinhos. Agora a Célia Garcia de Itumbiara mandou a foto do filho Diogo Garcia, que completou 22 anos essa semana, e ela está desejando muitas felicidades a ele. Parabéns, amigo! Vamos seguindo, 12h33. Os profissionais de saúde de Catalão já estão tomando a dose de reforço. A aplicação começou hoje pela manhã. A vacinação está acontecendo no shopping da cidade até às 4h30 da tarde. Pode se vacinar quem tomou a segunda dose até o dia
31 de março. Recado importante, então, para os profissionais de saúde de Catalão. Olha, a aglomeração durante a vacinação de adolescentes em Itumbiara, hoje pela manhã. Pode tomar a vacina quem tem de 12 a 17 anos e ainda não recebeu a primeira dose. É uma repescagem. O Emerson Ferreira está ao vivo com a gente e tem os detalhes. Eu fiquei impressionado com a movimentação pela manhã. Como é que está aí agora, o Emerson, com você? Boa tarde. Oi, Tiago, boa tarde para você, boa tarde para todos. Tiago, é uma repescagem que nem parece repescagem, parece a primeira chamada, viu? Agora está um pouco mais tranquilo aqui, mas a gente pode ver que a movimentação está bem intensa. Muito mais gente do que habitualmente a gente costuma até mostrar mesmo nesse horário durante a vacinação, né? O público hoje aqui é de 12 a 17 anos, são adolescentes, é a primeira dose, é uma segunda chamada. Então ninguém imaginava que fossem tantos jovens assim, né, que não tivessem tomado a primeira dose no período certo. São 500 doses que a Prefeitura distribuiu, mas dá para a gente ver que o número foi maior. A Prefeitura precisou também distribuir mais senhas. E claro, a gente vê que o público é maior pelo seguinte, como são menores de idade, eles precisam vir acompanhados dos pais. Ou seja, o número de pessoas aqui nesse espaço, então, dobra. E hoje também só tem um local para fazer essa vacinação. Se concentrou tudo aqui no Palácio das Águas. Nos outros dias acontecia em 2 espaços, no CEMEI também, mas dessa vez foi só aqui. E a movimentação de manhã que foi intensa, uma fila que chegou a 1 quilômetro, viu? Teve gente que chegou aqui 6 da tarde de ontem para aguardar lugar na fila. E muita gente, claro, passou a noite aqui aguardando essa imunização. As doses que estão sendo aplicadas aqui são da Pfizer, como são menores, precisam vir acompanhados, né, dos pais ou responsáveis. E há um número limitado de pessoas também que entra na sala de vacinação. Ela precisa ficar refrigerada, então entra um grupo menor e essas pessoas também entram acompanhadas. Então por isso que a vacinação, naturalmente, ela é um pouco mais lenta. Mas como só havia um ponto de vacinação, as pessoas se concentraram todas aqui e muito mais de 500 pessoas compareceram, que não estava previsto, né? A Prefeitura se preparava para 500 senhas, mas o público foi bem maior. Inclusive a gente acompanhou de manhã como é que foi toda essa movimentação e a gente assiste agora na reportagem. Nas primeiras horas da manhã, a fila já estava gigante. Teve gente que aproveitou o banco da praça e sentou. Outros trouxeram aquela cadeira e, para se proteger do sol, sombrinha. Para a vacinação de repescagem para adolescentes de 12 a 17 anos não vacinados nas etapas anteriores, nesta sexta-feira, apenas o Palácio das Águas foi reservado em Itumbiara. Para garantir a imunização, a Jennifer foi uma das primeiras a chegar por aqui. Eu cheguei meia-noite. Meia-noite? E aí, como é que foi passar a noite? E já tinha gente na porta? Tinha 20 pessoas. O Márcio também chegou cedo, deixou o filho Miguel em casa e correu para a fila. Olha, o Márcio está me contando que ele chegou aqui meia-noite e meia, né, Márcio? Isso, meia-noite e meia. Como foi para você passar a noite aqui para aplicar a dose de vacina contra a Covid no seu filho? Acho que todo esforço é válido, né? Mas realmente não foi fácil, não. Para a noite toda sem dormir, não foi fácil, não. Pois é, Tiago, a vacinação vai até às 2 da tarde, mas é possível precisar de estender, viu? Porque, assim, há muita gente aqui aguardando ainda. Olha só como é que a gente pode mostrar nesse momento, ó, muita gente aguardando. Então a previsão talvez para encerrar às 2 da tarde não seja possível, viu? Então o público-alvo hoje, 12 a 17 anos, adolescentes que ainda não receberam a primeira dose. Essa é uma segunda chamada que a Prefeitura está fazendo para encerrar a vacinação para esse público, viu, Tiago? Ainda tem muita gente por aí, né, esperando pela dose. Obrigado por sua participação, a gente vai seguir acompanhando. Em nota, a responsável pela vacinação em Itumbiara disse que apenas um local de vacinação foi disponibilizado por causa do baixo número de pessoas que geralmente comparecem às repescagens. Pede à população para seguir os horários definidos para vacinação e seguir as medidas de distanciamento nas filas. Tem que pedir para as pessoas, mas tem que ter gente ali também para organizar, né? Porangatu, no norte do estado, vacina hoje a turma de 12 e 17 anos, como também lá na cidade de Itumbiara. A vacinação está acontecendo lá no Yacht Clube, próximo à Lagoa Grande, no centro. Mas atenção, todos os adolescentes precisam ir acompanhados por seus pais ou responsáveis para assinar o termo de responsabilidade. E tem vacinação da dose de reforço para os idosos acima de 70 anos, que já completaram 6 meses da segunda dose, e pacientes imunossuprimidos com laudo médico, que
que já completaram 28 dias depois da segunda dose também serão vacinados amanhã lá no Yacht Clube de Porangatu.